E salve, salve pessoal, eu sou o Rogério Pinheiro, seja bem-vindo ao meu, ao seu, ao nosso canal. Estamos começando agora mais um vídeo e no vídeo de hoje nós vamos falar dos 3 erros do investidor em kitnets iniciante. Aquele cara que está começando agora, quais são os principais erros? Eu separei três erros para trazer aqui para você agora no canal. Lembrando que essa é a minha opinião, ok, galera? Lembrando aí para que você depois não venha fazer algum comentário ou outro aí embaixo aí e escrever qualquer coisa aí que seja fora do nosso contexto. Esta é a opinião do Rogerinho Vlogs dos 3 erros que eu considero que sejam os principais aí para aquele cara que começou agora, que decidiu investir em kitnets, ok? Então, sem mais delongas, aí eu quero pedir para você, ó, se inscrever aqui no canal, deixar o seu comentário, ok? E dar o seu like ou o seu dislike se você gostou ou não gostou desse conteúdo, ok? Deixa eu sentar aqui, pessoal. Deixa eu sentar aqui pra você aqui. Vou sentar aqui pra gente bater um papo aqui rápido e rasteiro. Pessoal, é o seguinte, hoje nós vamos... Eu tô aqui com o meu gatinho. Meu gatinho voltou, pessoal, ó. Aqui, ó, tá aqui, ó, meu gatinho, ele voltou, ficou 20 dias fora, mas graças a Deus que ele voltou. Eu separei aqui, ó, quais são os 3 erros, eu vou falar agora pra vocês. Então, assim, pessoal, primeiro erro assim, primeiro que eu considero mais importante é exatamente não saber, pra você, assim, que vai iniciar hoje, não saber exatamente quanto que você vai gastar na sua obra. Aí você fala, pô, Rogério, mas ninguém sabe quanto é que vai gastar, tal, alguma coisa desse tipo. Mas você pode fazer uma estimativa. Exemplo, você vai construir na laje da sua casa. Para analisar comigo. Tem 50 metros quadrados. Tô dando um exemplo, tá, pessoal? Você vai fazer 2 kitnets, média de 25 metros quadrados cada uma, mais ou menos. Se você tem 15 mil reais para construir na laje da sua casa, você sabe também que você não vai conseguir fazer logo as 2 de vez. Você precisa entender que você vai fazer uma, e aí eu sugiro que você termine ela primeiro, para depois fazer a outra. Se você tem um cálculo básico na mão de mais ou menos, o que eu vou gastar de mão de obra, o que eu vou gastar, por exemplo, assim, de piso, quanto que é o piso que eu vou comprar, em média de 30 reais um metro quadrado, alguma coisa desse tipo. Então, essas situações que precisam ser avaliadas, então é importante que você entenda isso. Entenda mais ou menos assim, o tamanho do banheiro, quanto que você iria gastar. Cara, para aí uma noite aí, uma tardinha, um dia que você acordar mais cedo, coloque isso na ponta da caneta e tenha uma base mais ou menos, quanto é que você vai gastar. E você vai ver quanto é que você tem na mão. Por que eu tô falando isso? Porque, por exemplo, se você tiver 80 mil reais, você não precisa fazer esse cálculo, que você, lógico, você sabe que você vai conseguir fazer as 2 kitnets, né, sem problema algum. Mas quem tem 80 mil reais não quer fazer somente 2 kitnets, quer fazer, por exemplo, assim, mais um andar em cima para fazer 4, ele faz 2, mais 2 em cima. E é assim, quanto mais o cara tem uma condição, mais ele quer fazer uma quantidade maior. Então, para você aí, ó, o primeiro erro que eu considero é exatamente você saber, ou melhor, você não saber quanto você vai gastar na sua obra, entendeu? O segundo erro, assim, que eu considero, assim, gravíssimo, é você que é investidor iniciante, você que está começando agora, nunca fez obra e decidiu fazer obra, investir em kitnets. É você não escolher bem quem é que vai fazer a sua obra. É você não errar na contratação do seu pedreiro. Por quê, pessoal? É assim, por que que eu acho que isso é importante? Você precisa entender o seguinte, aquela pessoa que você está contratando é o cara que vai, você não vai conseguir estar todo o tempo ali presente, mas é o cara
que vai poder fazer que a sua obra seja valorizada, para que a sua obra não te dê dor de cabeça, é o cara que vai fazer com que você possa futuramente ter ou não um sono tranquilo. Por que eu tô te falando isso? Olha só, às vezes o pedreiro ele toma algumas decisões por ele. Ele pede material para você e sem te comunicar nada. Às vezes ele pede algo exagerado, às vezes ele pede alguma coisa assim para facilitar o serviço dele, sendo que ele poderia te dar uma outra opção, né? Uma opção melhor. E esta que é a questão. Por exemplo, no meu primeiro prédio de kitnets, eu já falei isso em outro vídeo, o meu pedreiro da época me aconselhou a comprar aquela telha de Eternit, né? Então assim, cara, aquilo me dá dor de cabeça até hoje. E assim, vale a pena um ano só de uso que aquele prédio tem, eu já trocar toda a minha telha? E eu teria que ter colocado essa telha de alumínio, igual eu coloquei agora no meu segundo prédio, né? Então assim, pessoal, essa é uma das questões que tem várias outras que envolvem, questão de tomada, a questão mesmo da parte elétrica, a questão mesmo dos pilares que você vai porque tem coisas que você vai fazer na obra, por exemplo, quando você contrata um arquiteto, ok, você não tem esse tipo de problema porque ali vai estar tudo no projeto. Só que às vezes você vai fazer uma kitnet, por exemplo, nos fundos da sua casa, onde era uma garagem, ou você vai mudar alguma coisa. E nisso eu considero muito importante o profissional para dar aquela qualidade onde você olha para o imóvel e fica querendo morar ali, né? Então o seu acabamento é um acabamento bacana. Então assim, eu fico muito receoso, às vezes o cara que fala assim, meu pai vai fazer tudo, porque é mais barato. Meu irmão vai fazer tudo, porque é mais barato. Mas será que o cara tem uma qualidade? Se tiver uma qualidade melhor ainda, que você vai sair da mão de obra. Agora, se não tiver, cara, aí às vezes faz caca na sua obra, né? E aí quando faz, você não consegue mais refazer e tirar aí aquela imagem que deixou. No meu outro prédio, lá, o banheiro, por exemplo, eu coloquei um cara, que eu peguei o cara mais barato na época para fazer, que eu já não tinha dinheiro nenhum. Então eu peguei um cara, é pedreiro, então faz esse banheiro aqui pra mim. Rapaz, eu comprei um piso bacana, uma cerâmica bacana, assim, madeirada. Rapaz, você vê o que o cara fez. Você entra no banheiro, você vê aquele negócio tudo mal feito. E eu deixei para ele fazer, para ele instalar. E quando eu voltei, era só instalar, né? Acho que foi 2 dias de serviço. Voltei no outro dia somente para acertar com ele. Cara, quando eu olhei aquele negócio assim, ó, paguei ele, mas não falei nada de tão horrível que ficou o serviço. Tá até hoje, cara. E por incrível que pareça, acredita em mim ou não, hein? O banheiro todas as vezes parece que tá sujo, mesmo não estando limpo. Parece que tá feio por causa do serviço mal feito. Então, galera, ó, primeiro aí, eu vou falar para você, que eu falei para vocês aqui, é a questão de não saber quanto é que você vai gastar na sua obra, né? Você precisa saber disso. E a segunda é que eu coloquei aqui, a escolha errada de quem vai fazer a sua obra, né? No caso, o pedreiro, tal, alguma coisa assim. Às vezes você contrata uma empresa, se você tiver condição, mas eu acho que não tem necessidade disso. A terceira e última, pessoal, que eu considero mais importante, que é exatamente ter tempo para a sua obra. Dedicação de tempo para a sua obra. Aí você fala assim, mas Rogerinho, meu pai vai estar lá todos os dias. Ok. Minha mãe vai estar acompanhando. Ok. Minha esposa vai acompanhar. Ok. Meu irmão que vai fazer tal, ok. Se tiver alguém, pessoal, ainda releva, mas mesmo assim não é igual a você estar lá.
você está acompanhando a obra. Então assim, eu fiz um vídeo falando uma vez já sobre isso, e depois eu fiz um outro vídeo de uma pessoa lá nos Estados Unidos que contrata, né, o irmão dele vai lá ver e ele consegue tomar conta de tudo por câmeras e tal. Bacana, querendo ou não, se você tem uma pessoa, um irmão, um pai, uma esposa, cara, tem que ter alguém olhando. Esse tempo vai servir para você comprar as suas mercadorias, né, os seus materiais com um preço melhor. Quando faltar alguma coisa, uma reposição rápida, olhar, ver o que está deixando, o que está sobrando. Ó, vou dar um exemplo para vocês. Eu estou pastilhando agora à frente desse meu segundo prédio e tinha umas pastilhas que estavam meio que jogadas no chão. E aí eu falei com ele, que era com o ajudante lá, que era para juntar, e com o pedreiro e tal. O que aconteceu? No outro dia, quando eu olhei, estava no mesmo lugar e estava quebrada. Por quê? Porque eu acho que o ajudante, na hora de passar por ali com uma, sei lá, com uma lata de massa nas costas, alguma coisa assim, pisou em cima e quebrou. Eu peguei, mostrei pra ele, falei, ó, a próxima vez que acontecer isso, eu vou descontar de vocês. Porque, assim, é absurdo isso, né? Eu falei, no outro dia está no mesmo lugar e quebrado. Não pode, tem que ter comprometimento, tem que ter compromisso, tem que ter responsabilidade. Então, assim, a gente tem que estar acompanhando. Então, assim, eu considero importantíssimo o tempo que você passa na sua obra, um bate-papo que você passa para o pedreiro. Porque se você... Tem duas questões nisso aí. Se você paga ele ao dia, vamos dizer assim, se você paga ele ao dia, você está acompanhando e com isso, dessa forma, você acaba mostrando, você está, tipo assim, como se você estivesse até vigiando, tal, aquele negócio todo, para ver como aquilo ali como está sendo o resultado. É uma coisa. E se você faz a empreitada, em algum momento você também vai ter que dar um dinheiro para ele. Então você tem que ver a obra fluindo, você tem que ver o que o cara está fazendo. Porque às vezes também o camarada chega e fala, ah, eu reboquei essa parede toda. Você fala, pô, você demorou 2 dias para rebocar essa parede? Então quando você está acompanhando, você vê, pô, ele demorou 2 dias, por quê? Porque a parede, exemplo, ele teve que quebrar isso, teve que quebrar aquilo, o nível estava muito grosso e tal. Tipo assim, aí você vai vendo, né, os desafios que tem na obra e automaticamente você vai entendendo as coisas. Então, pessoal, é isso, ó. São esses 3 erros que eu acho que você, iniciante, não pode cometer. Você que é iniciante de obras de kitnet, não cometa esses 3 erros. Vou repetir aqui, ó. O primeiro erro é não saber quanto vai gastar. Então, assim, cara, faz uma anotaçãozinha rápida, vê quantos metros quadrados, o que você vai gastar. E para você saber, porque, tipo assim, não adianta você querer iniciar uma obra de 10 kitnets, sendo que você tem 20 mil reais, 30 mil reais. Cara, faça uma, você tem 30 mil reais, você faz uma só. Depois você vai fazendo as outras devagar. Mas você começa e termina, vai até o final, termina e já aluga para você ir fazendo as outras 9, ok? Então, assim, saber quanto é que você tem, quanto é que realmente você vai gastar. Segunda, a escolha errada de quem vai fazer a sua obra. O cara pode te quebrar, né, no sentido assim, de fazer um serviço horrível, né? Então, assim, busca informação, cara, busca indicação, vai ver o serviço dele, fotos, liga para a pessoa que ele já trabalhou, dá uma sondada para não ter problema, porque eu já tive vários problemas em relação a isso aí. Inclusive falei alguma coisa uma vez aqui no vídeo, o camarada até me ligou, pô, você tá falando mal de mim, que sei lá o que. Eu falei, cara, eu nem citei seu nome, mas a carapuça já serviu, né? Mas continuando aqui, e não ter tempo, cara, para sua própria obra. Para tudo, cara, você precisa ter tempo. Você quer ter uma boa família, você precisa dedicar tempo para ela. Se você é um cara religioso, você tem que dedicar um pouco de tempo para Deus, para que Ele possa te abençoar. Se você quer vencer no seu trabalho, você tem que dar tempo de qualidade para o seu trabalho, para o seu negócio fluir. E não é diferente na obra, cara. Você tem que ter tempo para a sua obra. Você tem que ter tempo para olhar. Então, assim, quando você vai enviar a esposa, o irmão, o pai, você então tem que questionar ele. Como é que tá? A obra tá limpa? Não está? Poxa, mas eu comprei já essa metragem, precisa comprar de novo. E outros questionamentos que você pode estar fazendo em relação mesmo ao que está acontecendo ou deixando de acontecer na sua obra.
Então, assim, é só para você ficar bem atento em relação a isso aí, ok? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desses 3 erros aqui, né, ou falhas que um iniciante de kitnet normalmente cometem, né? Então, assim, comigo, eu entendi que isso foi uma falha e normalmente eu sempre faço essa avaliação que serve para mim também e eu estou expondo um pouquinho para vocês, ok? No mais, galera, muito obrigado. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Fui.